Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conquistar. Aqui comigo, professor Alexandre dos Santos, professor de matemática do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, mais conhecido como CMEAN. Falando nisso, você já nos segue nas nossas redes sociais? Comece agora, temos aqui, @Centro de Mídias, _AM, e também temos o hashtag Projeto Conquistar Se Educando. Muito bem, o que teremos no nosso episódio, professor Alexandre? Vamos verificar. O nosso episódio 8 do aulão, Matemática, inscrito nas estrelas. Olha o nosso detalhamento. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente e suas relações com a astronomia. Muito bem, você está preparado? Está, né? Então vamos dar início ao nosso quiz. Muito bem, iniciaremos então, qual a distância média entre a Terra e a Lua terrestre? Letra A, 38.400 metros. Letra B, 384.400 metros. Letra C, 38.400 quilômetros. Ou letra D, 384.400 quilômetros. E agora? É com você aí. Vou dar um tempinho, daqui a pouquinho voltaremos. Muito bem, estou de volta. Então, você sabe me dizer qual a distância média entre a Terra e também a Lua terrestre, né? Porque tem várias luas, então temos que dizer qual é a Lua da Terra, a Lua terrestre. Na letra A, 38.400 metros. Temos a letra B com 384.400 metros. Na letra C, nós já temos 38.400 quilômetros. E na letra D, 384.400 km, quilômetros. Vamos analisar aqui comigo um pouquinho essas alternativas. Vamos lá. Na nossa letra A, tá? Na nossa letra A, tem a medida de metros. Na B também. Na C e na D, né, nós temos o quê? Quilômetros. Então já mudou a medida, a unidade de medida, né? Quilômetro e metro. Você tem que lembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Tá? Então, na letra A, nós temos 38.400 metros. Transformando em quilômetros, 38 quilômetros e 400 metros. Então, vou pensar agora aqui, tirar um pouquinho 400, 38 quilômetros. Você já pode imaginar qual uma cidade que fica próxima aí da sua cidade que você mora, que fica essa distância mais ou menos de 30, 40 quilômetros, não é mesmo? Então tem como imaginar. Na letra B, também estamos falando em metros. É conveniente, nesse caso, que nós transformarmos e pensarmos em quilômetros, tá? Então, 38.400 metros, transformado em quilômetros, nós temos 384 quilômetros. Também dá para imaginar uma cidade que fica a uma distância de 300, 400 quilômetros. Né? Aí, mais no caso, 400 quilômetros, fazendo o arredondamento. Já na letra C e D, já vem a unidade de medida em quilômetros. 38.400 quilômetros e na letra D, 384.400 quilômetros. Né? Então, você conseguiu chegar na resposta? Qual a resposta que você colocou? Vamos aqui, então, para a nossa resposta. A alternativa correta é a letra D. Tá? A distância média da Terra e da Lua terrestre, né, da nossa Lua aqui no caso, é de 384.400
km, quilômetros. Olha só aqui, ó. A distância da Terra à Lua, por exemplo, é medida com auxílio de um raio laser. Você sabia disso? Olha como é que funciona. Um poderoso feixe de luz é apontado para o nosso satélite e se reflete num espelho colocado lá na Lua em uma das missões Apollo. Eu tenho imagens. Professor, isso é verdade? Tenho imagens aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Olha aí, ó. Um sensor, então, capta a luz que volta e mede o tempo que ela levou para percorrer todo o caminho. Então, olha só, nós temos duas imagens aqui. Lá na primeira imagem, né, nós temos ali, ó, nós conseguimos verificar, tá, aqui na Terra, a imagem aqui da Terra, né, ele emite o laser, tá, ele vai para o satélite, ele pega no espelho, né, lá, aqui, ó, na nossa segunda imagem, olha só aqui, tem esse espelho colocado lá numa das missões Apollo, e ele volta para a Terra. Então, o que que faz? Ó? Capta a luz que volta e mede o tempo que ela levou para percorrer todo o caminho. E nisso consegue uma medida aí, né, bem exata da distância da Terra até a Lua. Bacana, né? Eu acho que é uma informação que você até nem sabia disso. Muito bem. Agora, então, nós vamos aí para o nosso conteúdo. Vamos lá. Muito bem. Falando aí da distância da Terra, olha só a Terra aqui, ó. Olá, pessoal. Estou aqui na Lua terrestre, né? E o nosso título do nosso aulão, Inscrito nas Estrelas, né? E o que trigonometria tem a ver com tudo isso? Tem a ver com a Lua, com a Terra, né? Vimos aí a distância da Lua, a distância média, né, da Lua até a Terra. Bem, você já ouviu falar em apogeu e perigeu? Não, professor. Então, nós veremos agora, vamos falar um pouquinho, para chegarmos no nosso conteúdo de trigonometria. Olha só. Apogeu e perigeu são dois conceitos da astronomia que indicam a maior distância, que será o apogeu, e a menor distância é o perigeu, de um corpo celeste em relação ao planeta Terra. Tá? Vamos então analisar o apogeu e perigeu de qual corpo celeste? Da Lua. Né? E eu trouxe aqui. Então, olha só. Esse movimento que ela faz, né, em torno aqui da Terra, tem um momento em que ela está mais próxima, que é o perigeu. E tem um outro momento que ela está, o apogeu. No apogeu, ela está mais distante da Terra. Trouxe também as distâncias aqui médias, né? Vejam que ela tem uma forma aqui, ó, elíptica, né? Não é uma forma circular. Muito bem. Professor, mas isso que tem a ver com trigonometria, que é o nosso assunto? Vamos lá, olha só. Vou trazer aqui agora um matemático. Aristarco, o matemático. Ele tem as suas contribuições à astronomia. Tá aí, ó, uma estátua aí do Aristarco. Então, quem foi esse Aristarco? Vamos falar um pouquinho dele. Aristarco de Samos, 310 AC. Então, ele nasceu aí, por média, por volta, né, de 310 anos antes de Cristo. E faleceu por volta também de 230 anos antes de Cristo. Vejam o tempo, né? E agora nós vamos analisar como ele estava além do tempo dele. Porque muitas fontes indicam como o primeiro a propor como, né, o Sol como o centro do universo, né, o heliocentrismo. Calculou geometricamente o diâmetro da Lua com base em observações de um eclipse lunar total. Com este resultado, o Aristarco calculou a distância da Terra à Lua. O cara estava na frente, né, gente? Eu trouxe aqui algumas imagens, ó. Olha que interessante. Ele é tão importante para a astronomia que foi homenageado com uma cratera na Lua. Então, uma cratera na Lua recebeu o nome de Aristarco.
cratera de Aristarco. Muito bem, né? E agora, na outra imagem aqui do lado, né, do lado da nossa cratera, nós temos aí, ó, a imagem da Terra, né? A imagem da Lua, e temos o quê? Um triângulo colocado aí, ó. Temos as letras aí, R, né? B, A, temos aí 2 ângulos internos que estão dentro, né, desse triângulo, e um desses ângulos, ele é especial, né? Você consegue dizer qual é a medida desse ângulo. Você concorda comigo? Olha lá, ó. É um ângulo de 90 graus. Então, estamos falando aí de um triângulo retângulo. Bacana? Então, vamos lá, ó. Como que ele utilizou isso, professor? Olha só. Temos aí que Aristarco utilizou a geometria trigonométrica para calcular a distância entre a Terra, a Lua e também o Sol, gente. Ele procurou determinar a distância Terra-Lua em relação à distância Terra-Sol, considerando o triângulo retângulo formado por esses 3 astros no início do 4º minguante ou crescente da Lua. Vejam aí, ó. Aqui nós temos, então, ó, algumas medidas de Aristarco, e ao lado da nossa tabela tem as medidas atuais. Aqui nós temos as medidas da época, lembrando que em média de 300 anos antes de Cristo. E aqui nós temos as medidas atuais com toda a tecnologia que foi mostrado, né? Nós temos aí o laser utilizado aí para pegar essas medidas, né? São uma tecnologia aí muito avançada. Então nós temos aqui na nossa tabela o diâmetro da Lua, distância Terra-Lua, distância Terra-Sol, diâmetro do Sol. Tá? Então, naquela época, o que ele fez? As medidas dele, ó. 0,35 diâmetros, a Lua, né, tem 0,35 diâmetros da Terra, tá? É uma comparação. Hoje, com as medidas atuais, 0,27. Naquela época, com todo, né, com pouco recurso, ele colocou aqui, ó, 40 diâmetro da Terra. A distância da Terra até a Lua equivale a 40 diâmetros da Terra. Nas medidas atuais, 30. Distância Terra e Sol. Ele colocou aqui 19 diâmetros da Terra. Aqui 380 diâmetros da Terra. Vou já explicar um pouquinho por que saiu essa diferença. Diâmetro do Sol, 6,7 o diâmetro da Terra. E aqui, então, 109. O diâmetro do Sol equivale a 109 vezes o diâmetro da Terra. Tá? Eu coloquei aqui, ó, que o quadro sintetizando as determinações de Aristarco e as medidas atuais, né? Lembrando, estávamos falando aí de muito, muito tempo atrás, né? 300 anos aí, antes de Cristo. Como ele usou a trigonometria, tá? O que deu de problema? O erro aí foi que, nessa época, para calcular, né, um ângulo muito pequeno, a ferramenta, né, que ele tinha não era ideal. Então, por isso que ele tem aí aproximações que foram, né, para a época espetacular, mas algumas aí por causa do ângulo, né, pouquinha diferença no ângulo, deu uma diferença maior, tá? Muito bem, né? Falando de gênios, que nem o Aristarco, né, trouxe aqui para vocês a frase também de um gênio, Galileu Galilei. A matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Você concorda? Eu concordo. Bem, professor, e quais outros exemplos de trigonometria, né, você pode nos dar? Eu trouxe para vocês mais alguns. Ó. Então, ó, quais são as aplicações da trigonometria na vida real? Ela é usada em sistema de satélites e astronomia, aviação, engenharia, levantamento topográfico, geografia e posso falar aqui várias outras, tá?
Precisamente, a trigonometria é um ramo da matemática que lida com triângulos, círculos, ondas e oscilações. Então, além disso, para que serve a trigonometria no triângulo retângulo na nossa vida? Então, agora nós temos a trigonometria no triângulo retângulo. Lembra que a Stark utilizou o triângulo retângulo, né? O objetivo principal da trigonometria é determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis. Seu surgimento é atribuído aos estudos trigonométricos e suas bases estão associados aos elementos do triângulo. Vamos agora assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Levante um dos seus braços e o polegar à frente do seu rosto. Feche um dos seus olhos, abra-o, feche o outro. Faça isso repetidamente. Aparentemente, você vai pensar que seu braço está se movendo, apesar de ele estar imóvel. Bem, esse princípio é utilizado para medirmos a distância das estrelas até a Terra. Como que funciona? Temos aí a Terra e uma estrela. E temos também o Sol. E sabemos do movimento de translação, que é o giro da Terra em torno do Sol. E aí temos os meses. Então vamos pensar na visão da Terra, nessa estrela, em junho. E agora vamos pegar em dezembro também. Temos aí um triângulo. Bem, estamos utilizando a paralaxe trigonométrica para medirmos as estrelas. A paralaxe, né? Vimos aí então a trigonometria. Vocês repararam ali no triângulo, né? Da distância. E nessa... Ali está um pouco circular, né? Mas ela é mais elíptica, né? Essa volta. E você já parou para fazer esse teste, ó? Quando você faz essa piscada de olho, quando você fecha um e abre o outro, parece que o dedo se moveu, não é mesmo? Então é utilizada essa paralaxe aí, essa ideia, né? Para medirmos aí a distância também. Bacana, né? Vamos para alguns exemplos agora com trigonometria. O nosso primeiro exemplo, quando o Sol se encontra a 45 graus, aí estamos aqui falando em graus, acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Bem, quando estamos falando de altura, olha só a ideia aqui, ó. Já temos aqui um segmento. Quando falamos em altura, esse segmento ele será perpendicular, ele formará um ângulo de 90 graus aqui com a base, tá? Então nós já temos essa medida e quando nós estamos falando de perpendicular 90 graus, nós estamos falando de triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é aquele onde o ângulo que fica oposto é a hipotenusa, é o maior lado de um triângulo retângulo, e nós temos outros dois ângulos internos, além do de 90 graus. Né? Nesse caso aqui, nós temos um já apontado de 45 graus. Ok? Nós queremos saber o quê? Determine a altura dessa árvore. Ó, então a altura está aqui. Né? Ela é o quê? Um dos catetos. Ok? Então, você tem aqui a medida de um dos catetos, quer descobrir a medida do outro cateto, e você tem o ângulo interno aqui de 45 graus, que fica oposto à altura que você quer descobrir. Então, nós temos aqui em relação à altura, aqui nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que você vai utilizar, né? Então, para entender melhor a questão, é adequado tentar visualizar a situação do exercício. No desenho, o segmento de reta amarelo representa um raio solar que é responsável por originar a sombra da árvore. Há um ângulo de 45 graus com o solo e comprimento da sombra é a base do triângulo. Pela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, verificamos que a tangente de 45 graus é 1. Utilizando a fórmula da tangente, temos... E aí sim, né? Tenho que lembrar a fórmula da tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é a altura, cateto adjacente é 15. A tangente 45 nós vimos que é 1. Então, fazendo aqui a nossa medida, ó, a altura dessa árvore é de
15 metros. Vamos para um exemplo da UEA 2009. Pretende-se obter a altura aproximada de uma árvore. Com base nos dados apresentados na figura, podemos afirmar que a altura H da árvore em metros é. Então, agora eu trouxe um exemplo mostrando que, é muito utilizado nos vestibulares. Esse aqui no caso da UEA. Nós iremos utilizar o mesmo raciocínio. Cateto oposto, cateto adjacente. Agora o ângulo é de 30 graus. Tá? Nós temos aqui as alternativas. E vamos, então, para a resolução. A altura da árvore pode ser dada pela relação trigonométrica no triângulo retângulo. Tangente, né? Por quê, gente? Cateto oposto e cateto adjacente. Tá? Tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3. 27, que multiplica a raiz de 3 sobre 3. Nós temos aqui 9 raiz de 3. Né? Só voltando aqui, então, ó. 9 raiz de 3, letra B. Então, temos mais um exemplo aqui, esse agora da UFAM 2022. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A, então, olha só, já está se referindo a esse cateto, e 4A, se referindo à hipotenusa, respectivamente. Tá? Esse, respectivamente, é o que indica que o 2A aqui se refere a esse cateto e esse 4A à hipotenusa. Então, a tangente do ângulo oposto ao menor lado é, e aí temos as alternativas. Então, a resposta é a letra B. Vamos ver por quê. Inicialmente, calculamos por Pitágoras o comprimento do outro cateto. Por quê? Nós temos aqui hipotenusa e um cateto. Por Pitágoras, então, diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado de um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto, que nós iremos descobrir agora. Então, colocando, arrumando aqui, né, x ao quadrado para esse lado, 4a e 2a, os catetos agora estão do mesmo lado. Aqui nós botamos esse cateto aqui, a hipotenusa, e agora nós temos aqui o outro cateto. Isolamos o cateto que nós queremos descobrir. Né? 4a ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, a ao quadrado. Agora 16a ao quadrado menos 4a ao quadrado, 12a ao quadrado. Agora lembrando que x ao quadrado, nós vamos então utilizar aqui, ó, raiz quadrada. Simplificando, temos a nossa resposta. Então, a medida do outro cateto é igual a 2a raiz de 3. E aí nós iremos analisar. Ó. Aplicando a definição da tangente em um triângulo retângulo, sabendo que o ângulo alfa em questão é oposto ao cateto menor. E aí, como é que você sabe qual é o cateto menor, professor Alexandre? É o 2a, porque nós descobrimos agora a medida do outro, 2a raiz de 3. Então, é 2a multiplicado por raiz de 3. Vai dar maior. Então, 2a é o menor. Desse modo, a tangente do ângulo oposto ao menor lado é a tangente. Então, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. 2a sobre 2a raiz de 3 vai ficar 1 raiz de 3. E aí você precisa racionalizar. Raiz de 3, você chega à resposta. Tangente, então, é raiz de 3 sobre 3. Letra B. Muito bem. Então, vamos ao nosso quiz 2 agora. Muito bem, o nosso quiz 2 pergunta o seguinte. Qual a distância aproximada entre a Terra e o Sol? E aí temos as alternativas. Letra A, B, C ou D. Então, qual é a resposta? Você sabe? Vou deixar aí um pouquinho você pensar e daqui a pouquinho voltarei. E já estou de volta. Pensou? Qual foi a sua resposta? Vamos para a resposta. Então, a alternativa correta é a letra C. A distância média da Terra e do Sol
é de 149.600.000 quilômetros. Aí eu volto lá no Aristarco de Samos, calculou a distância Terra-Sol em função da distância Terra-Lua. Ele observou simultaneamente a Lua em quarto crescente e o pôr do Sol. Quando o Sol estava no horizonte, Aristarco mediu a separação angular entre a Lua e o Sol, a qual representa um dos ângulos do triângulo retângulo Terra-Lua-Sol, cujo vértice do ângulo reto 90 graus é a Lua. Como que é isso, professor? Então, olha só como ele pensou aqui, ó. Muito bem, ó. O ângulo medido ficou em torno de 87 graus, proporcionando uma distância Terra-Sol, TS, aí, ó, de 7.300.000 quilômetros. Então, tem aqui o desenho do Aristarco, né? Vejam que ele, então, aqui, ó, na Lua é que nós temos o ângulo de 90 graus. Ok? Então, por que o Aristarco teve esse erro, né? Foi um erro mínimo do grau aqui, ó. Olha só. O método de Aristarco era simples e elegante. Mas o que aconteceu? Os instrumentos de medição que ele tinha disponível na época não eram tão precisos. Com isso, um pequeno erro lá na medida, né, daquele ângulo provocou um grande erro no resultado. Foram aquelas tabelas que nós vimos. Mas falando também de Aristarco, né, e desses grandes filósofos, matemáticos, físicos tão antigos, né, nós também podemos falar um pouquinho aqui, ó, dos brasileiros. Em 1882, a equipe brasileira, liderada por Lowes Cross, chegou à medida de 149,4 milhões de quilômetros. E olha o erro deles, 0,1% menor que a distância considerada atualmente. Tá? Estamos falando de 1882, né? E foi calculado aí, ó, de acordo com o método proposto por Edmund Halley, quase 200 anos antes, né? O Halley, eu acho que você já alguma vez já ouviu falar do cometa Halley? Pois é homenagem a Edmund Halley. Muito bem. E vimos também um pouco dos brasileiros, né? Também 1882 já dando aí um arraso na astronomia. Lembrem bem, né? Astronomia é uma coisa, astrologia é outra, tá bom? Falando em físicos aí, astronomia, não vai confundi-los. Professor, e aí, tem mais alguma dica, mais alguma coisa? Bem, agora eu vou dar uma dica e uma sugestão de estudos para vocês no nosso cronograma de estudos. Então, no nosso cronograma de estudos, queridos alunos, revejam os conteúdos. Teorema de Tales, relações métricas no triângulo retângulo, para compreender melhor as razões, né? Seno, cosseno e tangente. Olha aí, ó, para você ficar top das galáxias nesse assunto, veja também, tá, a lei dos senos e a lei dos cossenos. E nisso você ficará craque, né? Na trigonometria, no triângulo retângulo. Muito bem. Agora, vamos aí para nossas considerações finais. Muito bem, chegando aí ao finalzinho, né? Quero agradecer a sua participação na nossa aula. Mas antes, né? Tem a selfie, professor Alexandre. Vamos para a selfie. Muito bem. Eu falei lá no comecinho que você nos siga nas nossas redes sociais. Então, voltando aqui, ó, nossas redes sociais. @centrodemídias_am e o hashtag Projeto Conquistar Seducan. Nos siga. Muito bem, chegou ao final. Tem que dar tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.